Fala galera, boa noite. Espero que tenha assistido meus vídeos aí. Eu vou até baixar um pouquinho aqui, porque eu tava aqui assistindo o vídeo, meu outro vídeo do Alvin que eu tava gravando e falando sobre a Godóia, né? Então assim, galera, vocês estavam vendo a história, eu vou dar continuidade a essa história para que vocês possam estar entendendo. Daqui a pouco eu vou estar exibindo aí no Face da Luluzinha o segundo capítulo da novela O Meu Pé de Laranja Lima, onde todos vocês vão poder estar assistindo e conhecer um pouquinho a interação e como era a nossa época naqueles tempos. Então assim, galera, preciso muito do seu carinho, preciso muito do seu apoio, eu preciso poder contar com vocês para poder estar levando para essas crianças de hoje, essa geração que não conheceram o que que era roça, né? E não sabe o que que era hoje, não tem a oportunidade de conhecer roça, não tem a oportunidade de comer né, um alimento orgânico, ficam comendo esses produtos, né, cheios de agrotóxicos, esses alimentos cheios de químicas, que acaba nos atraindo e trazendo grandes consequências na nossa saúde. Então, assim, eu sou o Alvinho, né? Para quem ainda está aí me conhecendo, o Bolinha já andou falando com vocês aí em outras programações. Ele até fez a abertura do programa, tá? Do programa da Luluzinha e Sua Casa, onde está toda a sua turma, que eu também vou estar abrindo o meu programa, tá? Para poder estar passando para você um pouco da interação e do nosso entretenimento. Então assim, deixa eu abaixar um pouquinho aqui o som para não sair muito dos dois sons e vocês não ficarem confundidos. Galera, eu não sei quem é da minha geração, eu sou da década de 70, nasci em 78, então eu resgato para essas crianças tudo aquilo que nós aprendemos quando criança. Porque o que envelhece só é a carne, a alma continua do mesmo jeito, né? Mas só que agora com mais responsabilidade. Então assim, eu também sou pai, sempre gostei de criança, quem me conhece em Jacarepaguá não tenho o que dizer de mim, porque graças a Deus criança sempre mantive o respeito, porque eu ainda permaneço criança. Quando a gente era criança, a gente não tinha entendimento das coisas que fazíamos. Então a gente procurava ver em questão do sofrimento da família ou das pessoas que viviam naquela época e não tinham condição. A gente, quando criança, a gente criava as coisas para poder estar conseguindo aquele dinheiro para poder até ajudar famílias. E nós, por sermos crianças e querer ajudar, éramos mal interpretados. Porque naquela época criança não trabalha. Hoje nós vemos crianças nas ruas trabalhando. Eu quando ando na rua, eu não fico assim, eu quando vejo uma criança trabalhando na rua, eu chamo ela, brinco com ela. Eu sempre ando com meus DVD, presenteio essa criança com esse DVD, onde traz um pouquinho do que a gente aprendeu quando criança, né, que eu resgato a interação e o desenvolvimento e questão da nossa educação, porque eu sou de uma época que se dava benção e professor eu levava flores. Então, assim, quando eu vejo uma criança na rua, onde estou andando fazendo meus trabalhos, eu chamo a criança, converso com ela, brinco com ela, presenteio ela com um DVD e pergunto para ela: você está sozinho? Ela vai e me responde. Muitas das vezes a criança nunca está sozinha na rua, os pais estão sempre de longe acompanhando ou também trabalhando. Isso para poder ajudar a botar comida dentro de casa. Porque as pessoas elas não dão valor para as pessoas mais velhas, elas dão valor, né, para as pessoas bem-sucedidas. Uma pessoa maltrapilha ou mal vestida, ou é ladrão, ou é bandido, é assim a visão dessas pessoas que ela tem em questão da sociedade na qual nós vivemos hoje, né? Então, assim, eu vou até a criança, converso com ela, pergunto se o pai está e muitas das vezes ela me leva até o pai dela. Né? Aí eu brinco um pouquinho, falo do meu trabalho, falo da Luluzinha, né? Falo que tem hora que a Luluzinha vira homem, que até os cabelos viram chicote, e brinco e falo: olha, vamos fazer o seguinte: você está vendo que ele é de menor de idade. Ou naquela nossa época não existia lei, né? Era roça. As coisas eram bem mais diferentes, né? Quem ordenava e quem dava as ordens eram os pais. Mas hoje não. Hoje nós temos leis. E essas leis não tem como a gente lutar contra ela. Porque nós temos que seguir, que infelizmente dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então assim, você, se uma pessoa, uma vara de família, um carro passa, ou até mesmo a própria polícia passa e vê essa criança, ainda mais quem é da nossa geração, muitas das vezes ele vai te chamar e vai conversar com você e vai pedir para poder você não fazer mais. Sim, ótimo. Se você pegar esse, resgatou a educação de nossos pais, aquele que dava benção, né?
que também tem filho e sabe o que é educar e sabe o sofrimento e questão da vida que nós levamos hoje. Aí você tem lá, aí ele vai lá, aí o que acontece? Então isso acaba fazendo que ocorra esses tipos de atos que pela lei não pode. Realmente, criança não tem que estar trabalhando. Então assim, aí eu falo, filho, chama ele, bota ele num canto, não é certo, ele tem que estar na escola, dá uma revistinha em quadrinho, como era na nossa época, para ele ler, da Turma da Mônica, ou do Chico Bento, mas da época infantil, porque ainda resgata um pouquinho a nossa interação de como era a nossa época. E eu também sou pai, então assim, eu sei o que é criar, eu sei o que é dar educação. Eu fiquei 11 anos casado para poder ensinar meus filhos a forma de que eu aprendi em questão do que meu pai me ensinou. Então, assim, que nem eu falei para ele, hoje você tem seu filho aí do seu lado. Eu não estou tendo a oportunidade de estar com meu filho aqui comigo. Porque você sabe que uma criança, quando ela está no seu desenvolvimento, porque eu também já fui criança e passei por isso, toda mentira que é imposto na cabeça de uma criança acaba se tornando verdade. Porque a criança está no entendimento do conhecimento do desenvolvimento. Naquela época era assim, hoje não. Hoje a criança está no desenvolvimento do conhecimento da informação, aonde tira da criança tudo aquilo que ela teria que aprender em questão da história e põe a atualidade em questão daquela, para que ela possa ter o desenvolvimento e assim acaba tendo responsabilidade mais cedo. Umas acabam passando a ter filhos até mais cedo, que não é culpa, tá? Que minha avó teve filho com 12 anos de idade, que assim ela me contava, né? Minha avó Estefânia, ela sempre falava em questão da sua história, então assim eu resgatava muito isso. Então assim, a criança, eu sempre procurava pessoas com mais velhas, pessoas que tinham entendimento, conhecimento, que viveram histórias que eu não tive a oportunidade de conhecer devido à época que eu nasci. Então, nessa época não existia celular e nem internet. A gente, para poder brincar, a gente trazia o entretenimento, a gente inventava as coisas para poder estar brincando, para poder estar nos animando e nos alegrando em questão daquilo que éramos criança. Que o primeiro passo da nossa história era a escola. Muitas das vezes a creche, que na nossa época era jardim, que era dada pelo princípio da educação em questão da escola que nós como crianças, se matriculava. Então, assim, quando eu entrei na escola, eu lembro que eu entrei na sala do jardim, eu vi aquela sala que era lá na última sala, lá no final da Francis Haime, da escola do Pau da Fome, em Jacarepaguá, na Taquara, tá? No Rio de Janeiro. Era lá no final, era uma sala, que a minha escola era escola municipal, era uma escola pública, mas tinha uma interação, uma formação muito idealista. Idealista não, algo muito mais eficaz, assim eu posso dizer. Então lá era naquela última sala. Eu lembro quando eu entrei a primeira vez na sala da Francis Haime. E ali eu, interagindo com as crianças, eu já tinha um desenvolvimento em questão do conhecimento, porque na sala, além dos brinquedos e dos livros, das coisas que havia para a gente interagir, em cima pendurado nas paredes, vimos as letras, né, dos vogais e do alfabeto. Então, quando eu sentava ali, eu olhava para cima e começava a soletrar. E comecei. Aí a professora viu que eu sabia soletrar e mandou eu ler. Aí eu fui ler. Aí o que acontece? Então ali não era uma sala adequada para mim, porque devido à informação que eu já tinha em questão do aprendizado, em questão do que eu aprendi sozinho. Porque as minhas irmãs, naquela época, estavam interessadas em, devido às preocupações, às coisas que aconteciam, como você vê no primeiro capítulo do Meu Pé de Laranja Lima, aí na novela que eu estou exibindo para vocês. Aí o que acontece? Então minhas irmãs se preocupavam muito em, elas, devido à situação financeira que nos levava, em questão da vida que nós vivíamos, elas queriam se casar. A Godoy, ela é uma pessoa muito humilde, né? Uma pessoa simples. Eu lembro que eu sentava na cama e começava a fazer tranças nos seus cabelos, porque o cabelo dela era bem liso, não conseguia, a trança não ficava, porque de tão liso que era, a trança escorria. Hoje está um pouquinho mais grosso devido à idade. Aí você tem, fora o que eu e Godoy era uma pessoa muito unida, tanto que quando ela casou com o Diego, eu fui morar junto com ela devido a ela ter medo, por causa do apartamento onde ela morava era no 9º andar e dava de frente para o cemitério, e ela tinha medo de morar sozinha porque naquela época ela não tinha filhos. E aí foi quando eu fui morar com ela lá no Pichincha, né, em Jacarepaguá,
no Rio de Janeiro. Então assim, eu peguei e fui morar com ela, comecei a estudar, né, quando ainda estudava na Francis Haime, né? E depois, como eu tive que mudar de escola por causa do que eu aprontava muito, né? Francis Haime, eu tive muitas consequências em questão das minhas peraltices, porque muitas das vezes era provocado e eu, por ser uma pessoa muito simples e devido à má fama que eu já tinha, eu já levava a culpa em questão daquilo que muitas das vezes eu não fazia. Em questão dos amigos só aprontava e quem acabava se dando mal era eu, porque se eu falasse a verdade eu apanhava no outro dia porque juntava um grupinho de pessoas para poder pegar um só. Aí dizia que fugia era o covarde. O covarde não é quem fugia. Covarde é quem junta um grupo de pessoas para pegar um só porque não tem a capacidade e a coragem de enfrentá-lo sozinho. Então assim, a gente aí viemos de uma década que eu sou do ano de 1978, nasci dia 12 de junho, no dia dos namorados, sou do signo de Gêmeos, minha flor é orquídeas, né? Meu signo chinês é, se eu não me engano, agora eu não lembro. Depois quando eu lembrar, eu prometo que eu falo pra vocês. Então assim, gente, então a gente resgata, a gente vai vivendo, ainda mais eu, né? Eu não vivi, devido à educação, os problemas que havia naquela época, eu vivia em casa de parentes, né? Eu morava em casa de parentes devido às pessoas não terem paciência em questão a minhas atitudes, em questão de criança. Eu acabava vivendo histórias de outras pessoas, em famílias, muitas das vezes apanhava por pagar pelos erros dos outros, porque eu não, criança naquela época não tinha voz, até hoje, né? Porque, como eu te falei, que só envelhece é carne. Eu tenho um filho, meu filho já está adulto, mas vou estar sempre vendo aquela criança, mas vou respeitá-lo devido à idade que já tenho, porque eu também já passei por aquilo tudo. Aí você pega aí pessoas da minha família, né, que acham que dinheiro fala mais alto do que o sentimento e o coração. Porque eles estão preocupados mais a se apresentar para a sociedade do que ter aquele algo familiar que nosso pai Benedito Ribeiro, que é o seu Paulo, e a dona Estefânia, que é a dona Petronila, que é chamada de Abigail e muito conhecida na estrada dos Teixeiros, onde eu sou nascido e criado. Mas por quê? Porque não tem a capacidade de olhar dentro dos meus olhos, porque eu costumo dizer que a boca é a porta que leva ao inferno se você não tiver sabedoria e conhecimento para saber refrear a sua língua. Porque além de ser a sua língua ser algo que a sua língua, eu costumo dizer que para quando for morrer tem que ter dois caixão, um para a língua pequena e outro para a língua grande, porque não, uma só não cabe. Porque a língua é um órgão que ao mesmo tempo que ela abençoa, ela amaldiçoa. E vou te falar, o mal que você deseja para os outros volta para você em dobro, porque é aquilo que você quis para sua vida em questão da pessoa que você é. Porque para mim você não prova nada. Para mim nem cague nem fede. Quando eu vejo assim, às vezes eu mando um convite, né, no Face, aí a pessoa bota lá rejeitado, tu acha que eu esquento a cabeça para isso? Porque a minha árvore não tem que dar má fruto. A minha árvore tem que dar bons frutos. Porque cada um dá aquilo que tem de melhor. Eu respondo pela minha vida e pela minha alma a Deus. E quem não me conhece, inventa. Então assim, galera, eu tô aqui. Então assim, a Godoy não é mais aquela pessoa. Depois que ela casou, né? Eu lembro que quando ainda criança, que eu morei um bom tempo com ela lá no Pichincha, né? E depois... Lembro que muitas das vezes ela comprava roupa pra mim e o Vicente falava... e o Diego falava... o Diego pegava e como é que eu posso falar? Você fica comprando coisa pra ele, agora você vai ter um filho. Então você tem que guardar dinheiro que agora você tem que comprar pro teu filho. Tipo assim, como se ela não mais tivesse obrigação comigo. Agora a obrigação dela é com o filho dela. E sim, é verdade, ele não mentiu, né? Então assim, eu sei da história de cada um, eu sei o que cada um já aprontou, eu sei o que cada um já viveu, eu sei das traições. Então assim, hoje eu sou aquela chave que se eu entro, eu abro a porta, mas eu quero só te mandar um recado. A minha vida é muito mais importante do que eu ficar me preocupando com a vida dos outros. Cada um que tem a sua história, que escreva. A minha, só quem pode escrever sou eu. E se for para contar a historinha da carochinha,
eu deixo pro diabo que ele adora e dá ótimas gargalhadas, pode ter certeza. Então assim, galera, é muito difícil, porque ó, é igual a depressão. Eu tenho depressão. Mas isso é minimizado, né? Porque você imagina a dor de um pai que é separado do seu filho, devido à condição de vida que uma cidade, que parece a época do Egito, que você só trabalha para poder pagar impostos, te propõe. E, graças a Deus, quando eu morei em Jacarepaguá, eu fiquei 11 anos casado, tá? Minha ex-mulher nunca trabalhou, porque eu não deixava, tá? Sempre criei, eduquei e alimentei meus filhos com o meu suor, com o meu esforço, porque parente nunca me ajudou, não. Só o Mascate, né, com a sua esposa atual hoje, porque já se separou da sua esposa. Não se separou, ainda permanece casado, que assim eu conheço, não sei, não tem nada a ver com a vida dele. Mas o Mascate ainda agora está com uma outra esposa, que teve mais 3 filhos, além dos seus 2 filhos no seu primeiro casamento. E ele sempre me ajudou, graças a Deus eu não tenho que falar em questão essa pessoa, que ele sempre foi maravilhoso em minha vida, indiferente de qual seja, eu amo, independente de que tudo, eu amo todos. Então assim, eu me lembro que eu cheguei lá no apartamento, eu cheguei na minha avó, que eu chamo de mãe, a Estefânia. Falei, mãe, eu não recebi, eu falei pra ela assim, eu represento hoje o Zezé, tá? Que é da novela do Meu Pé de Laranja Lima, hoje mais velho, tá? Porque só quem responde por mim sou eu, tá? Aí tá, eu cheguei e falei, pô mãe, eu não recebi meu pagamento e eu só vou ter dinheiro mês que vem, meus filhos tá faltando as coisas, ela tem que comprar os alimentos pra casa, eu sei que eu não pedi na senhora, a senhora hoje não mexe mais com dinheiro, só o dinheiro tá com as meninas, mas eu não sei o que eu vou fazer mais. Aí a minha ex-mulher naquela época ligou pra Lili e falou assim, Lili, é, pediu, né, se ela podia ajudar a gente até a gente receber, depois a gente pagava. Não precisa ser muita coisa, não precisa nem dar o dinheiro, era só os legumes e as frutas que não podia faltar para meus filhos, porque meus filhos eram muito pequenos naquela época. Aí a Lili pegou e falou, vai lá na Godóia, que a Godóia tá lá na minha mãe, Stefânia, e daí ela tem um cartão que ela pode ir lá e comprar isso para você. Eu falei, poxa, vou ver se ela faz, porque eu nunca imaginei que Godóia iria ter essa atitude na qual ela teve. Ela, por me julgar pela minha pessoa do passado, como sempre foi, eu cheguei lá e falei, Florian, Godoy, o Godoy, eu não fiz compra e eu não tô sem receber dinheiro. E eu fiquei até sem jeito na época de falar com ela, porque eu não sabia como chegar, só o olhar dela fala, né? Não precisava nem eu pedir, eu já sabia que ia receber um não. Aí eu peguei e falei, Godoy, lá em casa tá faltando uns legumes do meu filho, eu tô sem dinheiro, eu não recebi dinheiro agora. E não teria como a senhora, ainda chamo de senhora, com você, acho você, nem lembro como eu chamava ela. Você podia, com o seu cartão, comprar esses legumes para o meu filho e no meu pagamento eu te pagava? Ela, nossa, ela fez um auê, um escândalo, daí falou, Zezé, não, olha só, não tem, sabe? E você via no olhar dela que ela tinha, mas ela estava rejeitando isso, como se me desse como irresponsável em questão do que estava faltando dos meus filhos, que foi a primeira vez que pedi a ela. Aí ela pegou, eu peguei e falei, não, tudo com os olhos cheios de lágrimas, né? Falei com a minha mãe, dei um beijo, dei tchau pra ela e fui pra casa. Cheguei lá, chorei tanto, tanto, não foi nem por questão dela ter me negado, mas por ter sido a pessoa que ela foi naquele momento pra mim. E eu, tá, tudo bem, peguei e fui. E quando chegou lá mas depois ela ligou, eu não quis nem atender, não quis nem mais aceitar. E vou te falar, nesse mesmo dia, né, que ela me negou, isso, no mesmo dia que ela me negou o alimento dos meus filhos, tava eu lavando a louça de casa, né, comentando, vendo o que eu ia fazer, se eu ia dar um jeito. Mas eu tenho certeza que meu filho não faltar, porque graças a Deus eu sempre tive amigos, né, que eu pudesse contar. E quando daqui a pouco eu tô ouvindo lá de cima, me chamando. Zezé, Zezé. Aí uma das amigas, né, que a gente tinha lá no Corupati, veio com aquela bolsa. Olha que eu não falei nada pra ninguém. Eu entrei, só entreguei na mão de Deus. Aí veio aquela bolsa.
que tá minha ex-mulher, que não me deixa mentir. Aquela pessoa cheia de alimento, era carne, não era carninha não, era sacos e sacos de carne. Era legumes, era fruta, era arroz, era tudo. Minha ex-mulher não falou nada, eu não tinha falado nada. E do nada Deus enviou aquela pessoa para mim, que do nada não, que Deus já tinha um propósito ali. E graças a Deus, o alimento dos meus filhos não faltou. E isso eu agradeço a Deus, somente a Deus. Então, assim, são tantas coisas, né? Se eu te contar aqui, enumerar as coisas que eu já vivi no meio das minhas irmãs, né? Que você vê aí na novela que eu era tão unido, que eu era tão ajuda. Eu queria sempre estar ajudando. Assim, a má aceitação não é por questão da minha opção sexualidade ou pela minha opção sexual, não. É pela minha aceitação. Que para elas queriam que eu fizesse faculdade, né? Me formasse. E graças a Deus eu nunca tive esse interesse. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de buscar, sempre gostei de história. Eu sempre gostei de estar lendo livros, né? Eu sempre comprei, não é à toa que eu tenho alguns aqui que é meu, que eu comprei, né? Sempre estava ali comprando as promoções. Tem agora uma livraria que você compra por R$ 2, você comprando 10 você ainda ganha um grátis, né? Depois eu vou estar passando para vocês. Então assim, galera, é assim que Deus faz. É das pequenas coisas que Deus faz grandes, né? Porque ali Deus está mostrando que Ele é conosco, né? Ele é comigo. Eu na época eu tinha 14 anos, eu fui tentar me jogar lá na ponte do Rio de Niterói. Eu não sabia nem andar no centro da cidade, eu só sabia que eu tinha que pegar o ônibus, soltar de um lado, e se eu quisesse voltar era só pegar o ônibus e voltar para casa. Né? Anotar o número, tudinho, para mim não perder caso eu quisesse voltar. Sempre tive essas ideias e assim eu fazia. Né? Eu ia para as barcas, né? Que era o Bauru, os navios antigos que tem lá na Praça 15, e ficava entrando no submarino. Eu sempre gostei dessas coisas, sempre fui. Né? Antigamente tinha enjoo, hoje eu ando na barca não tem mais enjoo. Às vezes uma leve dor de cabeça que eu acho que isso é normal. De vez em quando, não é sempre. E eu fui lá para Ponte de Niterói, consegui chegar, estava um tempo nublado, chuvoso, né? Aquela chuva bem fininha com aquela garoa, aquele vento, né? Friozinho. Quando eu cheguei bem na metade da Ponte de Niterói, eu comecei a discutir com Deus. E conseguindo procurar coragem para tentar me jogar. Nessa época eu morava na Barra da Estiva, na estrada do Rio Grande, estudava no colégio Denise Maria Torres, que fica nos prédios ali em frente à Barra da Estiva, que é onde eu jogava bola com os meus colegas nessa idade. Né? Naquela época ainda, ali que morava era a Dona Santinha e seu Gabriel, que hoje é padrinho de casamento de Godóia e da Lili. Né? E amigos, né? Eles são com família, né? Assim é. Então assim, o Vavai hoje já tem filho, a Santinha teve agora uma menina que também já é casada, tem filhos. Hoje tem sua família lá que graças a Deus vive a vida deles. Hoje eu resgato por questão da minha história do tempo. Então assim, aí eu cheguei na ponte de Niterói, eu comecei a discutir com Deus e veio um vento muito forte no meu rosto e falou assim, olha, não está na hora. Aí eu olhei assim e falei, pô, não está na hora de quê? Ele falou, não está na hora, olha para frente. Aí eu olhei para frente e avistei Niterói. Só que eu era muito novo, não tinha muito entendimento e achei aquilo coisa da minha cabeça. Aí daqui a pouco eu comecei a chorar. Né? Entrei em crise de choro, né? E a lágrima caía juntamente com aquela chuva batendo em meu rosto, com aquele vento frio. Mas fiz um sinal, né, para o caminhão, ele parou, eu entrei, né? E o que acontece? Fui parar em Niterói, que hoje eu conheço como terminal. Ali tinha um banco de concreto bem próximo, eu sentei ali e comecei a chorar, depois me acalmei, né? Tava com muita fome e peguei e voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, né, naquela noite, eu eu via minhas irmãs na sala, né? A Godoy e a Lilia, né? Assistia o Totó, que ele já não era muito. Ele sempre estava. O Totó, que ele sempre, como você vê na novela, ele sempre foi destacado da família, quase não estava presente. Né? Ele sempre estava na rua, bebendo, com os amigos. Né? Hoje é trabalhador de Furnas, né? Pai de família.
tem a sua esposa e seus filhos, e hoje é avô, né? Tá lá com as suas netinhas, que eu não tive a oportunidade de conhecer até hoje, nunca vi eles, nem devido à má informação que é falada sobre a minha pessoa em questão do meu passado, em questão do constrangimento que eles possam sentir, em questão da sociedade, da família, das parentelas e dos seus próprios filhos, eu acabo sendo como Cristo. Nem Cristo agradou todo mundo. Mas olha só, passado é passado, eu não me preocupo mais com o que houve, pelo contrário, eu tenho isso como história, passo para essas crianças, procuro desenvolver o entretenimento, a diversão e a criatividade, e assim vou trazendo um pouco daquilo que eu aprendi, porque valeu a pena. Eu não estou aqui para denigrir a imagem de ninguém, eu só estou resgatando aquilo que foi perdido. E se existe alguma coisa errada em questão do meu livro, que é o meu Pé de Laranja Lima, eu quero saber. Que depois eu vou estar mostrando para vocês um atestado de óbito, né, do meu pai, do Raul, aonde tem documentado, deixou filhos e bens. Que bens é esse que até hoje eu nunca vi? Tá estranho, tá? Eu tenho do meu pai Benedito Ribeiro, que também vou estar falando. Então assim, galera, é muita coisa para ser contado. E se eu continuar, eu vou escrever um livro. Então eu peguei, voltei para casa, vim embora. Olha onde eu tô morando. Fui morar em Niterói, lá em Charitas, né? Lá no Preventório, né? Junto com a nossa amiga Amanda, né? Que hoje, eu não sei se ainda mora, mas lá que já tem um bom tempo que eu não vejo. Eu gostava muito de visitar Jurujuba, né? O nome do local. Né? E ali eu ficava nas praias, curtindo, passeava de tarde, graças a Deus. Um lugar super tranquilo, fiz grandes famílias ali. Então, de vez em quando eu tô aparecendo lá com a Luluzinha, tô aparecendo com o pessoal lá. E assim, para poder resgatar para aqui, para São Gonçalo, Rio de Janeiro, que hoje eu moro aqui. Então era isso que Deus queria na minha vida. O que eu pude aproveitar enquanto criança, graças a Deus eu já aproveitei. Né? Agora daqui para frente, é Deus e eu. Né? Então assim, galera, é muito triste poder saber que famílias e parentes utilizam de artes e artifícios, né, para poder fazer com que eles fazem, né? Aí eu te digo, como que pode amar a Deus se não ama o seu próprio irmão? Como que pode isso? Quem faz o juízo é Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mesmo porque eu não quero entrar no Mateus 7, João 8. Aquele que não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra. Antigamente a gente mentia porque tinha medo de apanhar. Hoje nós falamos a verdade e não prestamos. Não é verdade? Até falar a verdade hoje rola processo. Aí eu te digo, cadê o respeito de nossos pais? Hoje, antigamente, se a gente invadia o terreno dos outros para roubar fruta, a gente levava tiro de bala de sal grosso. Hoje, se uma criança faz isso, ela leva tiro de quê? Chumbo grosso, não é? O que envelhece é a carne. Dercy Gonçalves mandava todo mundo para aquele lugar. Mexe com a língua dela se ela não tinha resposta na ponta da língua. Eu respondo pela minha geração. Não respondo pela geração de hoje, que é bem diferente. Se as pessoas parassem mais de colocar celulares na mão das crianças e plantassem mais, mataria a fome de muitas crianças com frutas e alimentos orgânicos que traz para a saúde. Bota um galinheiro, compra uma galinha, bota um pintinho, compra um galo e faz o seu alimento. Deus já nos deu tudo, mas vocês só querem modernidade. Vocês vão ver onde isso vai parar. Porque os nossos pais já nos falavam sobre isso. Aí ficam aí, querendo fazer bonito para os outros, achando que dinheiro compra felicidade. Felicidade não se compra com dinheiro. Felicidade compra-se com honestidade e com caráter. Porque eu sou do tempo de roça. Não é porque a educação dos outros mudou que a minha educação vai mudar. A bênção começava a se dar pelos padres, para depois chegar aos idosos, para se manter o respeito pelas pessoas mais velhas. Quando eu entrava na fila das escolas, eu formava fila. Menino com menino, menina com menina, botando a mão no ombro. Depois, quando subisse a bandeira nacional, botasse a mão no peito e cantasse o hino nacional em questão
daquilo que representava, que é o nosso país, que é o Brasil. Isso para se manter o respeito. Aí ia subir as meninas, para depois subir os meninos. Isso para se manter o respeito entre os professores, coordenadores, e a escola e a família. Aí hoje, o professor quer discutir com o aluno. Eu não preciso discutir com o aluno, eu só mando a letra para ele no olhar. E graças a Deus, todos os trabalhos que eu já fiz em escola com palestra na área de educação ambiental, na minha geração antiga, na época de palestra com os idosos, aulas de alfabetização que eu fiz nas igrejas, graças a Deus eu sempre mantive o respeito. Até quando vai ficar essa palhaçada no Brasil? Cria-se lei, é igual a lei da amante. Lá no Senado está cheio de gente cheia de amante. Aí a amante exige os seus direitos, e o direito é para um e é para todos. Olha o salário do vereador. Não faz nada e ganha esse dinheirão. Enquanto o professor que rala e trabalha para poder trazer a educação e o entretenimento e muitas das vezes o respeito, ganha um mísero salário. Tira os hospitais, tira as creches, tira as escolas para poder eliminar gastos. E quem paga com o nosso bolso somos nós. Então para de ficar comendo essas frutas cheias de produtos, cheios de agrotóxicos. Você sabe que essas químicas eram utilizadas em guerras nucleares antes de hoje. Nós estamos consumindo isso e botando no nosso organismo e trazendo o problema do câncer e muitas das vezes várias infecções que nos acabam nos trazendo os problemas. Problema. Fala sério, né? Quer dizer que você cresceu, você foi criança, você foi adolescente, hoje você é jovem, está indo para a velhice e vai ficar nessa mesmíssima coisa só por causa da modernidade e questão de fazer bonito para os outros. Nós temos que fazer bonito para os outros, não, porque quando você for escrever essa história, você vai escrever a história da sua vida, não é a vida dos outros. Porque se você for escrever a vida dos outros, eu vou inventar. E se for para inventar, eu deixo para o diabo que ele dá ótimas gargalhadas. Pelo contrário, eu vou escrever a história da minha vida, porque é a minha vida que me interessa. Porque quando eu chegar lá, eu não vou nem precisar responder, já vou direto pro céu. Então eu sei da minha salvação, não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém, do que eu visto, do que eu faço, do que eu como, do que eu bebo, do que eu trabalho, para ninguém não, porque a minha vida me interessa a mim. O que passa dentro da minha parede, dentro de quatro casas, só diz respeito a mim. Aí fica essa palhaçada para infiltrar esses militares nas comunidades. Aí fica essa guerra, fica essas mortanças, onde as pessoas poderiam viver pacificamente procurando recursos para apoiar e ajudar outras pessoas, porque ladrão que é ladrão não vem maltrapilho. Ladrão que é ladrão vem de terno e gravata, a gente dá certo e cafezinho para socorros. Não é à toa que Jesus compara com fariseu e lobos devoradores, que vem como pele de ovelha. Aí chega na época de eleição, vai sair todo mundo dos seus ninhos. As cabeçudas saem tudinho lá do formigueiro. Umas que criam as asas morrem, e as que permanecem ainda voltam. E a rainha só fica lá comendo do bem bom, enquanto as famílias querem ficar trabalhando para poder estar dando filé mignon, só para as cabeçudas ficar comendo filé mignon às nossas custas? Que isso? Aí quem paga